Olá, tudo bem? Meu nome é Hernani Victor. Quero apresentar para vocês The Victor Educational System, que é um sistema de ensino diferenciado no mercado. A nossa proposta é trazer um educacional simples, objetivo e de resultado. Essa é a nossa metodologia. Quero mostrar a você uma coisa importante. Cortar cabelos, mais que uma arte, é uma ciência que precisa ter um projeto, um planejamento e uma execução. E hoje nós vamos começar o módulo básico. São 4 cortes: intermediário, intensivo, uniforme e reto. Então eu quero convidar a Gi, minha modelo. Tudo bem, Gi? Bom. Está preparada? Preparada. Então vamos lá. Na Gi eu vou fazer um corte intermediário. Por quê? Porque ela é um cabelo com muito volume, ela tem uma ondulação. Então esse corte intermediário, ele é apropriado para pessoas que têm cabelo com volume, para pessoas que têm cabelo cacheado, para definir o corte, para definir o cacho, para não deixar aquele cabelo avolumado. Então esse é um corte básico, mas que vai ter um uso assim, 80% dos cortes. Espero que você aprecie. A maneira de pegar a tesoura, a maneira de pegar o pente, tem tudo a ver. Eu gostaria de propor para vocês essa sugestão. Tem pessoas que pegam a tesoura dessa forma. Você sabe, mas na minha opinião, a melhor maneira de você pegar esteticamente a tesoura é trabalhar assim. Coloca a tesoura no seu dedo normal, como você está acostumado, e inclina e ela segura o dedinho, segura a tesoura aqui e você trabalha o cabelo livremente com o pente, a tesoura protegida, resguardada. Acontece que se você trabalhar assim, mexendo com a tesoura, provavelmente em algum momento você vai cortar uma mecha, pode ferir a sua cliente. Dessa maneira, é simples, olha aqui, deixa ela cair, segura com o seu dedo, inclina e trabalha dessa forma. Esteticamente fica mais bonito, como eu havia dito anteriormente. Você limpa o cabelo, penteia o cabelo e a tesoura está guardada. Então é simples. Traz ela para o corte, solta ela, deixa ela cair, segura com o dedo. Movimenta, esse movimento. Olha aqui, aqui, pega e corta. Volta e corta. Volta e corta. É simples, é prática. Começa a exercitar, já você está fazendo numa boa e você pode ter certeza que você vai se dar muito bem, ok? Então, como que eu inicio esse corte? Eu faço uma divisão na parte interna da sobrancelha, traço uma linha na calota craniana, na parte superior da cabeça. Essa linha é retangular. Tomando posse dessa linha, eu vou iniciar o meu projeto. Essa divisão que eu fiz, essa separação de cabelos, vai me proporcionar a sequência desse cabelo. Ela vai ser a minha referência, meu ponto de projeção e a minha referência para todo o corte desse cabelo, ok? Então eu trabalho, uma coisa que é importante salientar quando estou cortando o cabelo é a minha postura diante do meu trabalho, diante do meu projeto, que é diante do meu corte, e a posição da minha cliente. Eu tenho que verificar muito bem isso para que o corte seja perfeito. Como eu disse, cortar cabelo é uma arte, mas mais do que uma arte, uma ciência. Precisa-se ter começo, meio e fim. Para não acontecer dela chegar daqui 2 anos no meu salão e falar assim, eu quero aquele corte que você fez, eu simplesmente não saber como fazer, ok? Essa minha cliente, ela não quer perder o comprimento, então eu só quero dar mais leveza para o cabelo dela e definir realmente um corte que vá compor o visual dela e que vá dar possibilidades para ela estar fazendo o que ela quiser. Usar natural, escovado, viradinho, isso é ela que vai decidir.
Então a primeira coisa que eu faço a divisão, penteio o cabelo para dentro e para fora, para mim ter essa mecha firme e reta. Ela não pode estar solta, ela tem que estar firme na minha mão. Eu determinei o corte, onde eu vou cortar, Prendo o pente com essa e corto com essa. Executo. Essa referência, eu vou trabalhar dividindo ela no meio, essa mecha de referência, ok? E eu vou ter agora, para todos os lados, para a parte de trás, uma referência onde eu não vou me perder nesse corte jamais. O dia que ela quiser cortar daqui 10 anos, ela quiser fazer esse corte, nós vamos poder fazê-lo. Então, a primeira mecha, eu levo ela levemente para frente e corto o que passar. Como não tenho muito o que cortar, porque ela já tem uma franja, eu vou cortar aquilo que passar da minha referência. Lembrando o seguinte, que esse corte é todo feito em 90 graus. Não podemos esquecer o seguinte, que a mesma atenção que você deu a uma mecha, você tem que dar a todas. Partindo do princípio que eu estou cortando o cabelo em 90 graus, alguns podem imaginar que essa linha que eu estou cortando agora não é 90 graus. Mas eu tenho que entender a cabeça, na minha visão, como um plano reto, não um plano circunferenciado, como é a cabeça. Então eu tenho que imaginar que eu tenho um plano reto aqui, ok? Então, a minha régua é o meu dedo e o meu plano está aqui, uma linha reta, paralela. Então eu executo o corte dessa forma. E assim eu trabalho com tranquilidade, sabendo aonde eu quero chegar. Isso que é importante. Muitas vezes nós não sabemos onde queremos chegar. Chegamos por acaso. E daí, quando a cliente voltar, aí sim que eu quero ver. Não acontece isso muitas vezes com você? Comigo já aconteceu muitas vezes. Uma vez tomando posse da arquitetura do corte, projeto, planejamento e execução, não tem mais como você se perder. Levando em consideração que essa parte das parietais é a parte mais reta que nós temos na cabeça, nós também vamos fazer esse corte no plano reto. Lembrando sempre o seguinte, eu estou trabalhando esse cabelo em 90 graus, ok? Não vamos esquecer isso, tá? E a tua postura com relação à mecha, a tua referência de corte, é imprescindível. Para que você tenha um resultado legal desse cabelo. Falando tecnicamente, eu uso a cabeça, as divisões da cabeça de uma forma anatômica. Como a anatomia ensina, eu procuro aplicar ao meu ensino. Então a parte mais alta da cabeça, que é nessa região, se você não sabe, você coloca o pente em equilíbrio. Quando o pente estiver em equilíbrio, essa é a parte mais alta da cabeça. Se chama vértex. Essa região são as parietais. Parietal direita, parietal esquerda, têmporas, frontal, calota craniana. Vou virar. Aqui nós temos esse osso que faz essa ossatura aqui, que faz essa curvatura, chama occipital. E depois nós temos a nuca. A nuca nós temos a nuca inferior, que vai até nessa ponta da orelha, a nuca inferior. Depois nós vamos ter a nuca intermediária, que é no meio da orelha, e a parte de cima, a nuca superior. Parte anterior, parte posterior. Parte da cabeça anterior, parte da cabeça posterior. Ok? Então vamos seguir a nossa linha de corte. Já fiz a parte frontal, a parte anterior, as parietais, já dei um movimento, agora eu vou trabalhar a parte posterior dessa cabeça, tá bom? Então, seguindo o mesmo conceito, a divisão central, ela vai me acompanhar até
a parte posterior da cabeça. Então eu vou traçar uma linha. É importante salientar que como o corte de cabelo é uma ciência e nós estamos dentro dela, nós estamos usando a geometria, a matemática, para estar desenvolvendo os nossos trabalhos. Então trabalhamos muito com linha, com projeção. Então da mesma maneira, uma linha de mais ou menos 2 centímetros, seguindo a parte frontal, eu vou fazer a divisão e vou começar a cortar. Esse corte, para ser perfeito, para você ter um resultado excelente, é importante você seguir a linha de 90 graus. Não se esquecer jamais disso, ok? Uma vez que a minha linha de referência me mostra que eu tenho que cortar, eu não preciso ter medo, eu corto. Nem a cliente precisa ter medo porque ela não vai ficar careca. Eu vou fazendo o meu corte. Na hora que eu vou chegar no occipital, que é esse osso mais ressaltado, aqui eu vou trabalhar numa linha reta, como eu fiz nas parietais, ok? Corto. E a minha cliente, ela não quer perder o comprimento do cabelo dela, o comprimento dela, ela não quer perder. Então, quando isso acontece, eu não vou dar a sequência aqui, porque ela não quer perder o comprimento. Eu vou pegar esse cabelo, a parte da nuca inferior, e vou trazer para essa projeção, que é o occipital. E aqui eu vou trabalhar o cabelo. Então eu vou ter um cabelo cortado e salvo o comprimento dele, ok? Como eu fiz na parte anterior, eu vou dividir essa mecha no centro. Eu vou ter referência para a minha parte posterior direita e para a minha parte posterior esquerda. A divisão agora na parte posterior é um pouco diferente daquela que nós seguimos na parte anterior. Vocês perceberam que eu fiz um corte em 90 graus e trabalhei ele nas linhas horizontais. Se você olhar para a parietal, eu trabalhei em linhas paralelas. Neste caso, eu fiz uma divisão paralela nessa parte posterior, mas eu vou traçar uma linha diagonal agora, partindo do vértex, entre a orelha e a minha linha de projeção, eu vou fazer uma divisão, que é essa divisão aqui. Então você vai dividir o cabelo aqui, ó, a sua linha central, entre a orelha e a sua linha central, você vai traçar uma linha diagonal, ok? A minha cliente volta de novo para a posição. Uma coisa importante, todas as vezes que você trabalhar com essa linha de corte, divisão diagonal, é importante você pentear para dentro e para fora. E daí você fixar a mecha. Aqui você faz o corte preciso e essa mecha não vai ficar solta na sua mão, isso é importante. Partindo do mesmo conceito, eu vou continuar executando o meu corte. Eu vou perceber que eu tenho a minha linha de referência está aqui e eu vou cortando. Até chegar o final da parte posterior esquerda. Então eu faço uma linha divisória atrás da orelha e vou fazer a junção desse cabelo. Então vocês percebem que nós temos duas diagonais para finalizar esse corte. Então, o mesmo conceito, você nunca vai se perder porque você vai ter sempre uma referência. Eu nem peguei, mas olha aqui a minha referência, está aqui, ó. Uma coisa importante frisar, você não precisa ficar preocupado com relação à posição da tua mecha. Uma vez que você definiu onde você vai cortar, está definido, não importa se você vai colocar embaixo, de cima, de lado. O que é importante é você ter uma postura para você não ter problemas no futuro. Isso é importante. Trabalhe sempre de uma forma mais reta. Então eu vou partir para a minha parte posterior esquerda, fazendo da mesma maneira que eu fiz com a minha parte posterior direita. Como eu cortei do lado direito, me posicionei do lado esquerdo.
Agora eu vou cortar do lado esquerdo, vou virar a cadeira dela, da minha cliente, e me posicionar ao contrário, do lado direito. Se eu estou cortando do lado esquerdo, vou ficar do lado direito. E vou proceder o corte. E finalmente eu vou concluir essa primeira mecha do lado esquerdo, do mesmo pressuposto, para não tirar o comprimento, trazendo para o occipital, que é esse ossinho aqui, tá bom? E vou fazer a ligação, fazer a junção da parte anterior com a parte posterior. No penteado, fazer a limpeza da mecha e vou cortar. É exatamente isso que eu pretendo. Prático, simples, bem objetivo e de resultado, que é o mais importante. Nós não podemos perder isso de vista. Primeiro vou só dar uma verificada, ou melhor, fazer uma aferição desse corte, para ver se está tudo correto. É importante você fazer isso, que não faz parte, e vou cortá-la. Isso é fundamental, você ter essas observações. Na verdade, não podemos deixar nada ressaltado aqui. Aqui está tranquilo. Então, aquilo que nós chamamos de cruzar o corte. Acompanhando o mesmo ângulo, eu vou fazer a minha aferição, tá bom? Então, como eu trabalhei todo ele em 90 graus, eu também vou aferir dessa forma, mas só que de uma forma contrária que eu trabalhei. E fazer o corte. Perfeição é importante, tá? Não esqueça disso. Você provavelmente vai perceber que tem muito pouco para cortar quando você faz isso. É muito pouca diferença, enfim. Mas é importante. Às vezes é a pequena diferença que vai fazer o resultado final. Então, uma vez que eu estou aferindo todo o cabelo, já percebi que ele está numa linha legal. Aqui, provavelmente, aqui eu tenho que dar uma cortadinha. Não é vergonhoso você fazer isso. Vergonhoso é você deixar sua cliente ir embora com o cabelo torto. Agora eu vou fazer só a correção, ou melhor, dar uma acertadinha nas pontinhas do cabelo dela e o meu corte está pronto. Então agora, para finalizar o corte, eu vou só fazer a correção das pontas do cabelo dela. A ideia realmente é deixar um pouco de transparência, mas vamos ter que fazer o acerto conclusivo desse corte, ok? Uma vez que eu fiz a parte central, eu vou acompanhar essa linha para dar uma leve circunferenciada nesse cabelo. Acompanhando essa linha, a sequência, limpo bem a mecha e o que passar eu corto, virando. Você vai perceber que quando chegar nessa parte frontal, possivelmente não vai ter mais nada para você cortar, só mesmo uma aferição, tá? Levando em consideração que ela já tinha uma franja e essa franja aqui eu não vou mexer, porque já está um pouco curta. Vocês percebem que o cabelo dela tem uma ondulação, eu prefiro manter esse comprimento. E finish, ok? Lembrando o seguinte,
que a franja nunca deve ser o primeiro objeto de corte, mas o último. A franja muda todo o corte, não esqueça disso. Estamos terminando agora a nossa primeira videoaula. Foi um prazer muito grande estar com você e conto com você para a próxima.